A informação de hoje, histórias de amanhã. Um relato dos principais acontecimentos no país e no mundo. Apresentado pela Central TV Brasil, Agência Paranaense de Notícias. Bom dia, amigo e irmão. Eu sou Johnny Schemberg e estou chegando para anunciar a você, pela Central TV Brasil, as notícias. No Jornal da Central TV Brasil, o exercício de cidadania, com opinião forte. Gente, estamos vivendo um momento muito difícil em nossa sociedade. Nossa gente vem sofrendo com a desaceleração da atividade econômica. E esse fator pode ser notado em todas as classes sociais. O desemprego é uma realidade cruel que destrói a dignidade humana, desagrega a família e causa também um clima de insegurança em todos os aspectos. Desde os índices crescentes de criminalidade, aumentando também a evasão escolar, até a retração de novos investimentos no setor produtivo. Em razão deste, o empresariado não está sentindo amparo e não tem seguro para realizar novos investimentos e, consequentemente, não havendo criação de novos postos de trabalho. Esses são alguns dos sinais decorrentes da ausência de uma política econômica que estabeleça metas de crescimento e favoreça a atividade de todas as economias. E como se tudo isso não bastasse, estamos testemunhando a volta de um fantasma que é a inflação, que faz com os salários daqueles que ainda permanecem empregados seja desvalorizado, causando impacto no poder de compra das famílias brasileiras. Porém, a população de baixa renda é a que está mais vulnerável e sente os reflexos diretos na alimentação, no preço do aluguel, do transporte, do combustível, principalmente no óleo de soja, que supera em muito o litro da gasolina, que já atingiu R$ 7,00. E o botijão de gás, passando dos R$ 100,00. Em grande parte do território brasileiro, tudo isso vem acontecendo. Dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, mostram o recorde de desocupação que foi verificado no período do trimestre de 2021, com um total de 14,8 milhões de pessoas. Mas outro fenômeno decorrente deste contexto é o que se pode notar nas cidades brasileiras de médio e também de grande porte. É o aumento da população em risco social. Os moradores de ruas. São crianças, jovens, idosos, pais e mães que, sem o apoio de uma política social que fortaleça o trabalho, acabam sem essa possibilidade de um abrigo digno para que a gente possa considerar o status dos seres humanos. Cidadãos incluídos no mercado de trabalho. O nosso apelo, irmão, ao levantar esta questão é a necessidade de que, mais do que nunca, se faz necessário a solidariedade. A solidariedade, que deve ser o fator de união entre o quê? Entre autoridades e autoridades e autoridades e mais autoridades. Tudo isso para servir a sociedade civil organizada. Então, por mais que seja triste o momento econômico, precisamos pensar em soluções que amenizem o sofrimento e que apontem caminhos para tornar nossas cidades mais humanas, mais gentis. Cada um de nós, todos, portanto, podemos fazer bastante. O que precisa é querer. Basta querer e olhar de frente. E é com isso que nós estamos objetivando e conclamando a sua atenção
procurar colaborar e assim formar uma rede de apoio, de ajuda para que o sofrimento de nossa gente seja amenizado. Esse é o nosso convite para a sua reflexão. Justamente em um momento em que se aproxima o Natal, é preciso lembrar que somos todos seres humanos. O Jornal da Central Brasil TV volta já. Está começando No Ar da Tortuga, um programa feito para o agricultor que sabe aonde quer chegar. Para melhorar o solo, uma opção eficaz é a vermicompostagem. O processo enriquece o solo de plantio com o humus produzido por minhocas. A minhoca recicla a matéria orgânica e produz um adubo rico em flora bacteriana. O solo, do qual a minhoca se alimenta, volta com mais cálcio, magnésio, fósforo e potássio em forma de humus. Além dessas vantagens, a vermicompostagem ainda garante mais entrada de água e ar, um controle da toxicidade e do pH do solo e a redução da lixiviação e dos efeitos da erosão. E não se esqueça, câmara de ar nova é apenas 5% do custo da troca do conjunto rodante. Ou seja, é 5% de investimento seu e 100% da nossa força sustentando o seu negócio. No Ar da Tortuga tem mais borracha, mais resistência, mais durabilidade. No Ar da Tortuga tem mais dicas para você. Fique ligado. Agência Paranaense de Notícias. Precisão na informação. O governo federal qualificou 8 terminais portuários para serem outorgados à iniciativa privada por meio do Programa de Parcerias e Investimentos. O decreto assinado pelo vice-presidente em exercício, Hamilton Mourão, foi publicado no Diário Oficial da União. Em nota, a Secretaria-Geral da Presidência explica que, com esta medida, os empreendimentos passam a ser entendidos como prioridades para a realização de leilão e com objetivo de exploração econômica, com, consequentemente, contrapartida de expansão da capacidade logística por meio de aportes e também de investimentos provenientes de agentes de mercado, de forma que o Estado cumpra o seu papel constitucional de formular e também introduzir políticas públicas para o crescimento. O Departamento de Estradas e Rodagens do Paraná publicou o resultado final da licitação da conservação das rodovias estaduais após o término dos pedágios do Anel de Integração. O aviso, disponível em Diário Oficial e no portal Compras Paraná, dá início ao prazo de 5 dias úteis para recursos e outros 5 dias para contrarrazões, caso haja algum recurso interposto, logicamente. O consórcio Conserva Paraná, composto pelas empresas Geiser Moreira Engenharia Civil, Eireli, e Compasa do Brasil, distribuidora de derivados de petróleo limitada, que foi o vencedor dos lotes 1, 2 e 5, enquanto que a empresa Alfat Pavimentação Asfálticas Eireli venceu os lotes 3 e 4. Uma lição importante do fenômeno que vem acontecendo nos Estados Unidos, chamado de a grande demissão, está se tornando cada vez mais clara. É hora de cortar o dia a dia da semana de trabalho. Os trabalhadores americanos estão pedindo demissão em números recorde. 4,3 milhões em agosto e outros 4,4 milhões em setembro. Os gerentes de todos os setores estão tendo problemas para contratar, mesmo quando aumentam os salários e oferecem incentivos. Mas uma nova pesquisa oferece suporte para uma solução não tão radical, mas ainda incomum. A semana de trabalho de 4 dias deve ser implantada. O Jornal da Central Brasil TV volta já. Viajar é sempre uma oportunidade para se reconectar, respirar ar puro, se aventurar, ver de perto as maravilhas da natureza e a grandiosidade da engenharia humana. Viver várias experiências num só lugar. Aqui tudo é pensado para você, com mais acolhimento, diversão e emoção.
Foz do Iguaçu. Várias viagens num só destino. Agência Paranaense de Notícias. Precisão na informação. Olá, eu sou a Débora de Castro da Rocha e hoje nós retornamos aqui com a nossa coluna de Direito Imobiliário Urbanístico para falarmos um pouco de direito registral. Claro, o direito registral também faz parte aqui desses direitos tão importantes, especialmente imobiliários, urbanísticos, dentro do nosso ordenamento brasileiro. Como não poderia deixar de ser, então, quando a gente fala de direito registral, a gente também tem que falar de responsabilidades. Por que responsabilidade? Porque não raramente você aí, que nos assiste semanalmente, procura o cartório para celebrar algum ato, enfim, algum documento, uma escritura, e também, quando busca o cartório, pode vir a se deparar com algum problema, algum prejuízo causado, né? Um erro lá que foi apontado na sua certidão, por exemplo, vir a causar um transtorno para você. Diante de situações como essa, já diz a Lei 8.935 de 94, que rege todas essas questões, que existe o seu direito de ser reparado, sim, dentro do prazo de 3 anos. O artigo 22 é muito claro nesse sentido. Mas você sabia que, diante de uma situação como esta, você pode buscar não apenas o cartório, mas também o Estado ou o Estado diretamente? Sim, você pode, considerando que essa atividade é uma atividade delegada. Então, o Estado delega essa atividade para que um particular, após, claro, ter passado ali, enfrentado um concurso público e ali tenha assumido essa serventia, venha prestar esse serviço. Então, você pode diretamente buscar o Estado para se ver reparado desse prejuízo que você eventualmente tenha sofrido. E claro, cabe ao Estado posteriormente vir aí com direito de regresso contra aquele que causou efetivamente o prejuízo. Isso segundo, inclusive, posicionamento do próprio Supremo Tribunal Federal, que fixou essa tese em seu julgado, no sentido de que a responsabilidade nestes casos, então, é objetiva, ou seja, o Estado então vai ter que provar ali que não há culpa e, claro, sendo provado o contrário neste processo, ele vai ter que indenizar e depois vai buscar aí o seu direito de regresso contra aquele que praticou este dano contra você. Mais uma vez, me despeço na certeza de que pude aproximá-los um pouco mais dos seus direitos dentro da área imobiliária e urbanística. Um abraço e até a próxima! Para os próximos anos, o Pix, ferramenta instantânea de recursos, poderá ser usado em operações sem acesso à internet e em transações internacionais, anunciou o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. As novidades ainda não têm data para entrar em vigor. Para Campos Neto, o Pix ainda não atingiu todo o potencial. O uso do QR Code, código QR, versão avançada do código de barras, fotografada pelo celular, ainda depende de melhor assimilação da tecnologia pelos usuários, explicou. Dias depois das potências mundiais terem encerrado uma cúpula climática em Glasgow, outra emergência ambiental estava se desdobrando, desta vez no espaço. A Rússia disparou um míssil em um de seus próprios satélites como um teste, gerando milhares de detritos que fizeram com que membros da tripulação da Estação Espacial Internacional precisassem refugiar. O teste anti-satélite foi condenado por autoridades americanas e por grande parte da comunidade científica como um ato imprudente e perigoso que poderia representar uma ameaça para as atividades espaciais nos próximos anos. No primeiro dia do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, no próximo domingo, os candidatos farão, além das provas objetivas de linguagens e ciências humanas, a única prova subjetiva da avaliação, a redação. Nessa redação, o tema será o mesmo, tanto para o Enem impresso quanto para o Enem digital. Em ambas modalidades, o texto deverá ser feito à mão. Por isso, é obrigatório levar caneta esferográfica de tinta preta fabricada em material transparente. Ir bem na redação pode ser um diferencial para o candidato. A Câmara dos Deputados aprovou o texto base da medida provisória que recria o Ministério do Trabalho e Previdência. Todos os destaques apresentados em plenário foram rejeitados e a proposta agora segue para análise do Senado.
Criado em 1930, o Ministério do Trabalho foi incorporado ao Ministério da Economia no início da gestão do presidente Jair Bolsonaro. Em julho, Bolsonaro editou uma medida que recriou a pasta, atualmente comandada por Onyx Lorenzoni, mas para virar lei em definitivo, a medida precisa ser aprovada pelo Congresso. O governo Biden ainda está avaliando como abordar os Jogos Olímpicos de Inverno de Pequim, incluindo a possibilidade de um boicote diplomático, mas ainda não chegou a uma conclusão final. A questão não foi discutida durante a reunião virtual altamente antecipada entre o presidente Joe Biden e Xi Jinping, informaram autoridades americanas após a reunião. O Washington Post noticiou que Biden deve aprovar em breve a recomendação de não enviar oficiais americanos aos Jogos. Normalmente, a Casa Branca envia uma delegação para as cerimônias de abertura e encerramento. O Jornal da Central Brasil TV volta já. Na Conselheiro Laurindo 491 está estrategicamente localizada a Soma Print, especializada no comércio de equipamentos para foto e vídeo, destaque para iluminação profissional e amador, tanto para estúdio ou externa. São tripés, luminárias, luzes em LED, painéis, refletores, suportes e grande variedade com preços justos. A Soma Print tem consultores especializados oferecendo qualidade. Faça orçamento no 3223-4348. Completa linha em projetores e painéis de projeção. Soma Print, no centro da cidade. Eu convido você a viver mais e também melhor no Hotel Fazenda Luar de Agosto. O lazer, aliado aos sabores da terra, se encontram com objetivos de bem hospedar. Aqui você vai ter emoções, você vai ter alegria e muito prazer. O Hotel Fazenda Luar de Agosto, natureza, bem-estar e muita alegria em Faxinal, no estado do Paraná. Agência Paranaense de Notícias. Precisão na informação. Um teste de um míssil hipersônico da China durante o verão deu a volta ao mundo, disse o segundo general mais graduado dos Estados Unidos em uma entrevista, divulgando novos detalhes sobre os testes, avisando que a China poderia um dia ser capaz de lançar um ataque nuclear surpresa contra os Estados Unidos. Eles lançaram um míssil de longo alcance, disse o general John Eiten, vice-presidente dos chefes dos Estado-Maior Conjunto, a CBS News. Ele deu a volta ao mundo, lançou um veículo hipersônico que deslizou até a China, que impactou um alvo na China. 6 pessoas foram presas por participar do abate, processamento e venda de carne de cavalo e carne estragada para hambúrgueres. Aonde? Em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. Segundo declaração de membros do Ministério Público do Rio Grande do Sul, as investigações apontam a distribuição de 800 quilos de carne por semana para estabelecimentos da região. O Ministério Público aponta ainda a possibilidade de que 60% dos hambúrgueres da cidade tenham comprado com carne de cavalo ou carne estragada processada por esse frigorífico clandestino. A Prefeitura de Matinhos convida a população para uma audiência pública híbrida, onde será realizada a apresentação dos diagnósticos do plano diretor e também do plano de mobilidade urbana, além do produto 10, que é o resultado das pesquisas e levantamentos executados pela Prefeitura. O evento será presencial e também virtual. A audiência acontece no dia 7 de dezembro, uma terça-feira, com início previsto para as 19 horas e término às 22 horas. O convite é do prefeito Zé Daicler, que também está no programa, para nos trazer boas informações. Pois é, sobre a JK, a reforma da JK, é uma obra importante para quem passa por Matinhos e também para quem fica, quem vive em Matinhos. Isso é fato. Mas, infelizmente, do jeito que ela está, aos meus olhos, ao meu ver, ela deveria estar um pouco mais adiantada. Mas entendemos que cada empresa tem os seus
os seus problemas, os seus encalços, não é verdade? Mas queria deixar bem claro que quem vir para Matinhos e para o nosso matinhense, o morador de Matinhos, que fiquem tranquilos, que a proposta da administração pública municipal, do Poder Executivo, é fazer com que do dia 20 de dezembro até o Carnaval, a pista seja reaberta, a ida e vinda da JK. Pedir para que a empresa se arrume, se ajeite de outra maneira ali, né, se esprema um pouquinho mais, já que atrasamos um pouco a obra, então não vamos colocar esse atraso, não vamos cobrar do matiense nem do visitante, quem nos prestigia, visitando a cidade. Fazendo aquele transtorno na via pública, né? Fazendo que o engarrafamento e o tempo de fila, de espera, se transforme num absurdo e você fique triste aqui em Matinhos. Não. Então vamos pedir para que a JK seja desobstruída e ela vai e vem pela mesma via. Até mesmo porque o comerciante não aguenta mais estar com a corda no pescoço e chegando a temporada, se o comerciante não vir de lá para cá, o carro não passar na frente do comércio, ele não vai chegar. E o comerciante vai ser penalizado por isso. E é complicado. Vamos cuidar para que o comerciante seja respeitado e vai ser. E o nosso visitante, o nosso município também seja tratado com dignidade e com respeito. E depois da temporada, a obra continua, se Deus quiser. Esta é a Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos. Carnes especiais, cortes nobres, assados com requinte e muita qualidade. Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos. Qualidade não custa caro. Qualidade com preço justo. Carnes frescas e assadas é na Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos, a tradicionalíssima de Matinhos. A confiança, a garantia e principalmente a tradição em mecânica, em elétrica, em injeção eletrônica, em alinhamentos e também balanceamentos fazem da Cell Auto Center uma referência na cidade de Matinhos. Mecânica leve e pesada, contando com os mais capacitados profissionais. A Cell Auto Center mantém socorro 24 horas de segunda a domingo. Avenida José Arthur Zanlucci, 2180. Olá, eu sou o Rodrigo, falo daqui do Bistrô Vida Mansa e quero convidar todos vocês para conhecer a nossa gastronomia, nossa especialidade em frutos do mar, com pratos típicos o ano inteiro que você não pode deixar de conhecer. Nossos coquetéis maravilhosos que vão encantar vocês e nossa gastronomia famosa o ano inteiro. Esperamos vocês no Bistrô Vida Mansa, de braços abertos, aqui em Matinhos, no litoral do Paraná. O Brasil continua buscando investimentos e também a expansão do comércio aonde? Em Dubai, na feira em Dubai. Esta semana o estado de Minas Gerais ganhou destaque no pavilhão brasileiro deste evento. O estado é representado por um grupo de 160 empresários que buscam oportunidades de investimentos nos Emirados Árabes Unidos. São eles setores econômicos, minérios, que participam da Expo Dubai, entre eles os de alimento, indústria e construção civil. O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, também participou do evento. Criminosos sexuais condenados por múltiplos estupros podem enfrentar castração química no Paquistão, depois que legisladores aprovaram uma nova lei que visa acelerar a condenação e impor sentenças mais duras para estupros. O projeto afirma que o governo do Paquistão deve estabelecer tribunais especiais em todo o país para acelerar os julgamentos desta atividade criminosa, além de garantir que os casos de abuso sexual sejam decididos rapidamente, de preferência em 4 meses. A Anistia Internacional disse que a pena para a castração química é cruel. Achamos que é cruel, mas mais cruel ainda é um parente, um conhecido seu, ser abusado por um delinquente. Então, palmas
para esta lei. O Jornal da Central Brasil TV volta já. A presença fotográfica dos ausentes. As imagens do ontem e do hoje se encontram no amanhã graças a muita dedicação e experiência de serviços prestados. A T-Color Foto perpetua imagens com muita tecnologia. Revelações, fotos e impressões diversas em tamanho e padrão. Edição, produtos, equipamentos, suporte técnico e o mais importante, muita garantia nos serviços prestados. T-Color Foto, tudo para imagens na Conselheiro Laurindo 506, 3222-1015. Este é o restaurante Mar e Terra, onde os prazeres da carne se encontram com os sabores do mar. Um desfile gastronômico para quem gosta de comer. Restaurante Mar e Terra, rodízio de carnes com frutos do mar, uma tradição com muita qualidade. Restaurante Mar e Terra, Monteiro Torinho, 141. Agência Paranaense de Notícias. Precisão na informação. Agora o futebol com Zé Domingos e Birubiru. Bom dia, Johnny Lichtenberg, sorridente. O homem com dinheiro ri uma barbaridade. Bom dia, Zé. Você também tá com dinheiro, né, Zé? Bastante, graças a Deus. Bom dia, Johnny. Bom dia a todos. Zé, a entrevista coletiva do presidente do Curitiba, o Juarez Moraes e Silva, ela dá conta de que o time está esperançoso com relação à volta à primeira divisão. Faltam 2 rodadas, quer o título, mas avisa, pés no chão, sem muito dinheiro, mas que vai contratar. É por aí, dando já um alento ao torcedor de dificuldades que virão pelo cenário nacional hoje, Zé? Aplausos. Aplausos ao que foi pronunciado pelo presidente e seus companheiros de diretoria. O G8. O G8, com relação ao momento do Coritiba. Exatamente isto. Dirigentes não podem ser eufóricos. Euforia tem momento. A euforia teve um momento após o jogo de domingo, quando o Coritiba, na sofrência, ganhou do Brasil de Pelotas por 2-1 e conseguiu o acesso à elite do futebol brasileiro. Voltou à primeira divisão. Ali a euforia, o entusiasmo, a festa. Passou aquele momento, tem que voltar à realidade. E foi o que aconteceu com os dirigentes do Coritiba. Voltaram à realidade, estimularam os jogadores que aí estão, porque eles têm o compromisso de lutar até o final para dar o título ao Coritiba. Então tem que ser valorizados. E foi o que a direção do Coritiba fez. Mas deixou evidente também que tem sim problemas de ordem financeira, mas que vai procurar superá-los para dar condições ao Coritiba de montar um time padrão de primeira divisão. E que a expectativa é da montagem de um bom elenco e de campanha meritória e da permanência para todo sempre do Coritiba na linha principal do nosso futebol. Não poderia ser diferente a linha de declarações dos dirigentes do Coritiba. Muito felizes, por isto estou novamente rendendo cumprimentos e saudações aos dirigentes do Coritiba. Os dirigentes do Coritiba estão no caminho certo e por isto mesmo a massa torcedora do Coritiba também está em paz. E precisa a massa torcedora colaborar com os dirigentes que aí estão. Como colaborar? Se associando ao clube. Os dirigentes têm apelado para que se associem. E agora ainda, nessa entrevista coletiva que o Birubiru fez referências, novamente o apelo foi pronunciado de associarem-se. E nós fazemos eco a isto pedindo que se associem. Porque disputar a primeira divisão precisa de apoio, de muito apoio, porque o Campeonato Brasileiro é um dos mais disputados, renhidos e difíceis do mundo. Shalom, Johnny. Valeu, Zé. Até outra. Mais notícias logo mais no Jornal da Noite. Notícia Verdade. Jornalismo com responsabilidade pública.
Agência Paranaense de Notícias.